Olá, família JSM, meu nome é Thiago Fernando e Deus é o maior missionário da história. E aí, gente, meu nome é Diana, eu sou missionária voluntária pela Jocum há 3 anos e é um prazer pra mim estar aqui. É o primeiro podcast, né, pastor? Primeiro podcast. Jocumeiro gosta desse negócio de primeiro, pioneirismo na veia. Eu acho assim que vocês vão curtir bastante esse bate-papo de hoje. Bom, vamos lá então, gente. Hoje o nosso assunto é missões e eu com isso. Produção, roda a vinheta. Bem, hoje eu estou aqui com a Diana e a Diana é missionária pela Jocum, né, Diana? Uhum. É Jocunzeiro ou Jocumeiro? Jocumeiro. Jocumeiro, acabou que eu coloquei aqui, Jocunzeiro. Jocumeiro, por que é esse termo? Jocum vem da sigla que significa Jovens com uma Missão, né? Em inglês é YWAM, Youth with a Mission. E o líder, né, o fundador da Jocum é o Loren e a Darlene. Nós estamos aí já há 60 anos, né? Um pouquinho mais de 60 anos. No Brasil começou há 45 anos atrás com o Jim e a Pamela Stier, em Belo Horizonte, Minas Gerais, olha aí, nosso estado. E hoje nós temos mais de 70 bases espalhadas pelo Brasil. O Brasil é um dos países com o maior número de bases de Jocum do mundo. Então é isso, Jovens com Missão é Jocum. Uau! Nós vamos ter alguns momentos aqui, né? Antes da gente partir para esses momentos, o que é, define pra gente aí, Diana, o termo missão. O que é missão para quem está assistindo a gente, para quem vai acompanhar esse podcast? Eu gosto muito de falar sobre isso, que às vezes é um termo assim, parece comum, mas é um pouco complexo. O pastor Thiago até falou do tema, né, que o nome é Missões, e eu com isso, né, e de fato, e eu com isso. Em 3 João, no capítulo 1, obviamente, porque só tem um capítulo, no versículo 7 e 8, fala o seguinte: pois foi por causa do nome que eles saíram, sem receber nada dos gentios. Portanto, devemos acolher esses irmãos para que nos tornemos cooperadores com eles na proclamação da verdade. Como falar sobre missão? Somos todos missionários ou não somos todos missionários? Para falar sobre isso, somos todos pastores? Somos todos dentistas? Somos todos advogados? Eu acredito que ultimamente, na verdade já há um bom tempo, né? Ultimamente a gente tem quebrado bastantes conceitos e preconceitos sobre a missão, porque antigamente a gente não tinha muito material, não tinha muito conhecimento. Inclusive na missão a gente desfaz muita coisa que já foi feita, e infelizmente é muito triste falar sobre isso. Mas a missão, muitos pensam que missão é ação social. Uhum. E missão não é ação social. A missão ela pode conter a ação social, né? Trabalhos de misericórdia e muitas outras coisas. Missão, ela engloba muita coisa, mas o foco principal é fazer Deus conhecido, que também é o lema da Jocum, né? Conhecer a Deus e fazer Deus conhecido. Nós temos 18 princípios, esses são os 2 primeiros, e é o que norteia toda a nossa missão, que é conhecer a Deus e fazer Deus conhecido. Uhum. Então, por isso que muita gente questiona muita coisa, ou fala muita coisa, por falta de conhecimento. Mas o que é a missão, se não um povo que vivia em densas trevas vendo uma grande luz brilhar? Se eu fosse conceituar missão, é Isaías 9. Um povo vivia em densas trevas e viu uma grande luz brilhar. Porque, infelizmente, hoje ainda tem muitas pessoas que não sabem que o menino nasceu. Uhum. Muito bom, muito bom. Para quem está nos acompanhando aí, então, né, a definição do termo missão, qual foi os 2 princípios? Você falou que são 18? São 18 que a gente segue, mas os 2 primeiros, e é o nosso lema, é conhecer a Deus e fazê-lo conhecido. Conhecer a Deus e fazê-lo conhecido, olha aí. E, Diana, qual que é a relação da igreja com as missões? Como que você vê, assim, a relação da igreja hoje? A gente fala igreja de forma geral com as missões. É exatamente isso que fala em 3 João, no capítulo 1. Portanto, devemos acolher esses irmãos para que nos tornemos cooperadores com eles na proclamação da verdade. Pastor, infelizmente, a grande realidade do campo missionário hoje é que a maioria dos missionários eles são completamente abandonados pela igreja local. E existe uma pesquisa que fala que os cristãos gastam mais com Coca-Cola no Brasil do que com missões.
Então é um pouco incoerente, né? A gente fala que a gente acredita numa coisa, mas nós não investimos de fato nela. E eu tenho muitos amigos, eu mesma demorei a me desfazer desse conceito. Mas a verdade é que tem muitos missionários que eles vivem como se fosse mendigando. Sim. Sabe? A impressão que dá é que nós somos pedintes, nós somos mendigos, isso não é uma verdade. A própria Bíblia fala que aqueles que contribuem, eles estão juntos. Existe um papel da igreja de funcionar isso, de ser parte da grande comissão, de fazer com que o evangelho seja proclamado, mas no próprio Novo Testamento, né, que é onde dá início a esse envio missionário, tem igreja para receber, tem igreja para enviar, tem pessoas para contribuir, tem pessoas que vão ser o suporte desse envio, né? Nem todos foram chamados para ir, mas todos foram chamados para fazer parte da grande comissão. Sim. E lá, por exemplo, lá você vive com outros missionários, né, na base. Existe algum caso lá que você conhece de alguém que já teve essa reclamação, de, por exemplo, ser enviado para o campo, alguém mais próximo de você? Muita gente. Esses dias eu recebi uma amiga, ela estava me pedindo para ajudar a fazer um informativo. Informativos são cartas que a gente faz para poder comunicar com a igreja e com as pessoas nas redes sociais do que a gente está fazendo e comunicar os desafios financeiros. E ela me mandou um texto, ela falando, eu queria pedir ajuda de vocês. Na hora que eu li, eu já falei assim, pera, tá errado isso aqui. Né? Você não precisa da ajuda de ninguém, porque quem te sustenta é Deus. Mas se nós mesmos não acreditarmos que quem nos chamou para essa missão é Deus, e que aqueles que são contribuintes são os maiores abençoadores e abençoados, então nós mesmos estamos contribuindo para essa imagem, sabe? Não sei se você está entendendo, mas se nós próprios, como missionários, a gente passa essa imagem de que de fato é uma ajuda, é uma obrigação, então isso vai ficando cada vez mais se tornando verdade na mente da igreja, da comunidade. Eu demorei muito tempo para entender que eu não sou pedinte, eu não preciso de ajuda, porque eu tenho Deus. Né? Eu falo assim que eu tenho o melhor patrão que alguém poderia ter. E não preciso nem de 13º, porque ele supre todas as necessidades. Então é de realmente entender e não como uma imposição, mas através da sua vida mesmo, da nossa própria vida, fazer com que as pessoas entendam o papel da igreja nisso, né? Se eu vou para qualquer país, para qualquer povo, para qualquer cultura, quem é contribuinte está indo junto comigo. Sim. É uma parte fundamental. Na própria Bíblia fala, tem pessoas de bens, tem pessoas de posses. Essas pessoas, elas são aquelas que contribuem. Tem pessoas também que não têm bens e não têm posses, mas também contribuem, né? A gente vê muito Paulo falando, né? Da igreja que o acolheu, da igreja que o recebeu, que o enviou, que o sustentou, que o manteve, porque o chamado dele era ir. Sim. Paulo era apóstolo, né? O chamado dele era ir, né? Ele não foi aquela pessoa de raízes, mas aonde ele foi, ele deixou alguém com o chamado das raízes, né? Que é a diferença do ministério apostólico para o ministério pastoral, que são fundamentais na construção da igreja, na expansão do reino. Então tem lugar para todo mundo, né, pastor? Tem lugar para aquele que vai, tem lugar para aquele que fica, tem lugar para aqueles que compõem a igreja local, participar disso, porque todos nós somos chamados para fazer parte da grande comissão. Então, existe lugar para todo mundo. Muito, muito bom. E aí a gente, assim, é muito triste, né, a gente saber que existem pessoas que estão no campo, né, e que não têm essa cobertura, né, da sua igreja. Eu fico comparando como se fosse um pai que tem um filho e que abandona o filho, né? É muito triste. Deixa o filho à mercê. Então, realmente e a gente sabe os desafios, né, do missionário, como, por exemplo, abrir mão da sua casa, né, da sua família, do seu conforto. Acho que mais triste ainda eu fico quando eu vejo famílias que já estão há anos na missão, ainda tendo desafios mensais. Para explicar melhor, tipo assim, ao longo da nossa caminhada, nós vamos adquirindo parceiros financeiros, né? Sim. Que vão nos auxiliando nas nossas despesas, nos nossos gastos.
muitas pessoas ainda ouvem muito que missionário não precisa ter carro, não precisa ter nada, né? Você faz aquele voto de pobreza, né? Nós não somos franciscanos, tá? Mas eu vejo muito isso em famílias, isso me entristece muito, porque eu vejo famílias que estão há anos na missão e ainda não têm parceiros mensais para cobrir gastos básicos de aluguel, de alimentação, de coisas para o filho. Sim. Então, assim, isso me deixa muito triste, é saber que, tipo assim, há tantos anos já, e essas pessoas ainda persistem naquele chamado e na palavra que Deus deu para elas, porque não é qualquer um. Você ainda tá... inclusive uma família que eu conheço que morou um tempo na China, né? Eles tiveram um bebê há poucos anos, acho que o bebê tem 2 ou 3 anos, e eles ainda têm desafios mensais que já deveriam ter sido supridos por pessoas que estão acompanhando eles nessa missão, né? Mas infelizmente ainda todos os meses são desafios financeiros básicos da vida, do dia a dia, né? Claro que, né, a gente como missionário, a gente vai ter um desafio aqui ou ali, por exemplo, eu tô indo para a Europa, preciso de 10, 15 mil reais, mas me entristece muito ver, principalmente famílias, com desafios básicos, né? Todos os meses ali tendo que se desgastar ou se preocupar, porque nós também somos gente, né? Às vezes a gente acha que o dinheiro não vem, que o dinheiro não vai cair. Deus uma vez ele me falou sobre isso, inclusive, né? Foi um período que eu fiquei sem telefone e eu falei, Deus, mas eu tô fazendo uma escola, eu preciso ir pra Holanda mês que vem. E eu falei, como que eu vou me comunicar com as pessoas e falar que eu tô precisando da igreja se levantar, responder, enviar? E aí Deus virou para mim e falou assim, então você depende de mim ou da sua boa comunicação? E aí eu falei, então tá bom, é isso. E eu fui, né? Voltei, tudo deu certo, porque Deus é o nosso mantenedor, né? Ele é que sustenta. É uma dependência total, né? Total. Diana, qual que são os impactos da missão dentro do contexto? Qual ou quais, né, são os impactos dentro do seu contexto local? Pastor, eu acho que o mais difícil mesmo claro que tem a questão da vida em comunidade, né? Você que é casado, você sabe o que é conviver com uma pessoa todos os dias, cada um na sua diferença. Agora você imagina um grande casamento de várias pessoas ali morando no mesmo local, mas sem algumas determinadas partes do casamento, né? É só a parte da convivência mesmo. Pessoas de diferentes culturas, com diferentes hábitos, com diferentes pensamentos. Então é todo dia ali, né? Um afiando o outro, né? De uma certa forma isso é muito bom, porque isso tira a gente do nosso conforto, tira a gente do nosso mundo, né? Da maneira como eu enxergava o mundo preto e branco, de repente ele já não é mais só preto e branco, né? Ele também é rosa, ele também é azul, ele também tem um pouco do outro, daquilo, né? Do jeito que o outro cozinha, do jeito que o outro limpa, do jeito que o outro fala, a entonação, o sotaque, as expressões. Então, assim, é tudo muito rico, mas muito difícil, né? A gente vê, né, na caminhada de Jesus com os 12, o quanto tinha ali também de ferro afiando ferro, né? A gente lembra muito de Pedro nisso, principalmente. Mas eu acho que o mais difícil são as coisas que você vai perdendo. Os aniversários da família, os casamentos, as comemorações, os dias das mães, o dia dos pais, e você nunca está, né? E de repente você tá só por uma tela de celular, ou você tá só enviando um vídeo ou fazendo uma ligação, e de repente você não tá mais nas fotos de família, você não tá mais naquele ambiente, celebrando, abraçando. Então eu acho que isso é o mais difícil. E você é muito caseira, assim? Muito família? Eu não sou caseira, mas sou muito família. Mas depois que eu fui assim ficando mais velha, eu fui ficando mais caseira. Mas eu sempre fui muito família. Eu sempre priorizei muito, mas depois que eu fui para o campo missionário, se intensificou ainda mais. Né? O tempo que eu posso estar com a minha família, eu quero estar com a minha família, eu dou prioridade para a minha família, e eles estão sempre em primeiro lugar para mim. Eu sempre coloco eles em primeiro lugar em todos os meus planos, principalmente na oportunidade de estar com eles, que não é sempre, né? A gente costuma falar que missionário tem casa em todo lugar, do Brasil, do mundo, né? Eu tenho amigos em lugares onde
povo passa férias. Mas quando eu tô de férias, eu venho pra cá, né? Porque é o mais importante, é eu estar em casa. E tem alguma coisa que você mais sente falta, assim, como a gente tá falando sobre isso, assim, da sua casa? Talvez a comida que sua mãe fazia, sei lá, um Todas passeio. as vezes que eu chego, todas as vezes, a primeira coisa que a minha mãe faz, e ela geralmente tá me esperando com essa comida, é angu, feijão batido, carne moída cozida com batata e banana da terra frita. Nossa, O meu estado, Minas Gerais, gente. é a comida que você gosta. Nossa, é a melhor, é a melhor. Ô, saudade que eu tenho dessa comida de minha mãe, viu? E não importa eu tentar fazer todos os passos, Aham. que não vai sair como a comida dela, porque é dela, é com a mão dela, é Sim. o jeito dela. E lá, como é que é lá, assim, aproveitando que a gente está falando sobre isso, cada um cozinha um dia? Como é que é lá a dinâmica lá do... Na minha base, né, nós somos uma base pequena, né, nós somos uma base pioneira, a gente tem um pouquinho menos de 3 anos. E no Mato Grosso, né, infelizmente a região centro-oeste e a região norte é uma região ainda pouco, como é que eu vou falar, pouco procurada, né? Geralmente as pessoas elas vão se deslocando mais para o sul, para o sudeste, né? Só em Curitiba, que é um lugar onde eu também já estive, só em Curitiba a gente tem 8 bases. 8 bases. 8 bases, só em Curitiba. Mato Grosso? No Mato Grosso a gente tem 2. Duas. No Mato Grosso inteiro. Nossa. E é um dos maiores estados, né? Aham. Do Brasil. Então, assim, a gente vê realmente essa disparidade. E no Mato Grosso a gente tem o maior número de povos indígenas. Que, inclusive, é por causa disso que os nossos líderes receberam essa palavra de ir para o Mato Grosso. Sim. Né? Por causa dos povos indígenas. Nós temos um trabalho muito forte com povos indígenas lá, e com quilombolas, e com o povo pantaneiro. Então, a gente tem essa questão dessa dificuldade regional, né? Poucas pessoas querem ir para lá, poucas pessoas querem enfrentar os desafios, né? Todo o povo acha que lá tudo é mato. Tudo é mato, tudo é onça. Tem também, bastante, inclusive. Mas existe um desafio de se morar no centro-oeste e no norte. É um desafio a mais. Mas a questão de comida, na nossa base, a gente come junto. Né? Muitas bases no Brasil também são assim. Algumas outras têm uma dinâmica diferente. Mas na nossa ali e tal. tem um refeitório e todos os dias tem uma pessoa escalada para cozinhar. Né? Sim. Por exemplo, eu tenho o meu dia, e aí cada dia a gente vai tentando variar o cardápio, né? A minha amiga ela é a líder da cozinha, então ela vai ali montando o cardápio, falando o que é que cada um pode usar. E aí na sua escala você cozinha para toda a comunidade. Aí a gente se reúne como comunidade e almoça todo mundo junto. As escolas que estiverem rodando, os obreiros, né? Mesmo os obreiros que moram fora, porque a gente tem um espaço pequeno que não é nosso, a gente está sonhando em comprar ali o nosso terreno, construir a nossa base, mas o lugar que a gente tem hoje é aluguel. E ele não é muito grande, né? Então os obreiros casados, as famílias, eles tiveram que sair e morar ao redor para que a gente tivesse espaço para receber escolas, para poder treinar pessoas. Inclusive agora a gente está com uma escola de treinamento discipulado lá com 28 alunos, é a nossa maior escola, né? Até então o maior número que a gente tinha tido era 7. Nossa. E de repente a gente está com essa escola de 28 alunos, tem uma família, né, com um bebê. Que legal. E é com foco em louvor e adoração, e esse povo está indo para o país de Gales e para Portugal com esse chamado de Deus aí sobre avivamento, sobre reacender a chama na Europa. Então assim, está sendo muito especial. É difícil para mim estar aqui também, né, sabendo tudo que eles estão vivendo lá, mas Deus também tem coisas específicas para aqui neste momento. Sim, muito bom. Diana, o que é fazer missões assim, na prática, né? Que às vezes a gente tem, muitas pessoas conhecem na teoria, né? A gente lê muito sobre missões, a gente conhece muitos missionários. Nós temos a Assembleia de Deus, que é uma igreja muito conhecida, né, nessa prática de missões. A gente vai a praticamente todas as cidades que a gente vai, a gente vê uma ali Assembleia de Deus. Uma Assembleia de Deus, né? Os pioneiros chegaram ali e tal. Ou uma Deus é amor. Uma Deus é amor, mas assim, na prática, você como uma missionária aí, o que é fazer missões na prática? Pastor, na prática, mesmo dentro da missão, existem lugares diferentes, né? Existem as pessoas que já com o chamado missionário, elas têm o chamado evangelístico, tem os missionários com o chamado pastoral,
tem os missionários com o chamado para misericórdia, que são os ministérios que a gente exerce, né? Eu vou falar assim dentro de Jocum, que é a organização que eu mais conheço, mas dentro de Jocum, nós somos chamados para sermos apostólicos e para sermos pastorais. E dentro disso também tem pessoas que são chamadas para a área de misericórdia, né? Desenvolver projetos sociais. Então, assim, nós temos pessoas que estão estabelecidas em lugares com projetos específicos e nós temos as bases ao redor do mundo que são para treinar e capacitar pessoas para seguirem o seu chamado. E dentro disso, dentro dessa área de treinamento, nós temos escolas, né, que são as escolas de treinamento e discipulado, e pós essas escolas, nós temos escolas em tudo que você pensar. Tem escola na área de cinema, na área de desenvolvimento social, na área da educação, na área da ciência, da tecnologia. A gente tem escola para todas as áreas da sociedade, porque nós acreditamos que nós devemos realmente influenciar em todas as áreas da sociedade. Nós devemos ser pessoas que são capacitadas, muito bem capacitadas na sua área, naquilo, na sua vocação, naquilo que você foi chamado para ser, mas com a cosmovisão cristã, né, trazendo a expansão do reino também para aquela área da sociedade, né? Tem uma frase que eu não me lembro de quem é, mas que fala o seguinte assim: se você foi chamado para ser um missionário, não se rebaixe a ponto de se tornar um rei, né? Então, aquilo que você foi chamado para ser é o lugar que você deve ocupar. Sim. Né? Independente do que seja, né? Se você foi chamado para ser um advogado, seja um advogado, Sim. né? Não seja um missionário se você foi chamado para ser um advogado, porque aquilo é o que Deus te chamou para ser. Ele tem um propósito para a sua vida nessa área, né? Deus tem um propósito para cada um de nós, né? Sim. Ele escolheu 12. E desses 12, ele foi enviando para vários e vários lugares. E aí foi compondo a igreja local. Mas ele tem chamados específicos para pessoas específicas, né? Na Bíblia a gente vê pessoas que eram muito bem treinadas, muito bem, que tinham muita especialidade, muita técnica naquilo que elas tocavam, naquilo que elas pintavam, naquilo que elas construíam. Então existe essa vocação, né? A gente fala muito sobre chamado e vocação, né? Qual é o nosso chamado, qual é a nossa vocação? Né? Eu, por exemplo, sou formada em engenharia civil e ambiental. Mas sobre isso a gente vai ver depois. Essa não é a minha vocação, né? Minha vocação hoje é trabalhar na expansão do reino e fazer com que Deus seja conhecido. Tem até um vídeo muito forte, não sei se você já viu, particularmente para mim, na internet, que é acho que é de um livro, de uma pregação do John Bevere, não sei se é assim que pronuncia. Não sei. Mas é chamado John Bevere, uma coisa assim. Eles fazem uma dramaturgia, né, de a gente chegando no céu e Deus chamando a gente pelo nome, e aí ele começa a chamar a pessoa ali, e ele, por exemplo, chama Tiago, vamos supor, Tiago advogado. E aí eu me apresento e falo: não, meu nome é Tiago, mas eu sou pastor. E aí ele diz: não, mas não chamei você para ser pastor, chamei você para ser advogado e tal. E aí ele começa a falar, né, cadê as pessoas que você impactar na sua profissão e tal, e tal, e tal. Então é um vídeo que ele faz muita gente pensar sobre isso, né, que é o que você falou aí, a questão do chamado e da vocação em si. É um pouquinho dos talentos também, né? Quando Deus ele voltar, ele vai perguntar assim: o que você fez com os talentos que eu te entreguei? Né? Muita gente está enterrando talento com medo do julgamento, e aí está enterrando e fala assim: não, eu preferi ficar nesse aqui que era mais confortável. Não, mas eu te entreguei esse talento e eu queria que você multiplicasse esse talento. Eu gosto muito de pensar, quando a gente fala sobre isso, igual missões, a gente sabe o impacto, né, que tem, né, um missionário na vida de muitas pessoas. Por exemplo, quantas pessoas você já encontrou com elas, lugares que você foi, que você não vai ver essas pessoas mais, né? Mas um dia você vai chegar diante de Deus e Deus vai mostrar para você os frutos, né, que você teve. Eu gosto muito de pensar, por exemplo, a gente sabe quem é Billy Graham, mas a gente não sabe quem ganhou o Billy Graham para Jesus, como que foi, por exemplo, quem pregou para ele a primeira vez, né? E muitas outras pessoas, a gente não sabe quem foi a pessoa que pregou para essas pessoas. E aí eu fico pensando, Deus chamando lá: seu João, vem cá e tal, e quem é seu João? E a gente lá se perguntando. Exato. E aí Deus mostrando não só Billy Graham, Deus falando: olha, através de Billy Graham, quantas pessoas se converteram a Jesus. Então, tem até aquela canção da Nívia, né? Tu verás o fruto do teu precioso trabalho. Então, assim nós também, né? Então nós levamos a preciosa semente, palavra de Deus, e a gente não vê os frutos,
né, que a Bíblia diz, um planta, outro rega, e quem vai dando crescimento é o Senhor. Mas um dia a gente vai ver o crescimento desses frutos. Esses dias eu até escrevi um texto sobre a vida ordinária, né? Que muitas vezes a gente tem essa concepção de que quem está talvez no campo é mais importante do que quem está em casa, talvez cuidando dos filhos, ou quem está fazendo coisas grandes pelo mundo, tem esse lugar de importância, né? Então eu escrevi esse texto sobre a vida ordinária porque Deus, ele tem prazer nos dois. Sim. Né? Deus é Deus de quem está nesse momento fazendo uma pregação, uma palestra para 40, 50 mil pessoas, e Deus é o Deus daquele que está em casa cuidando dos filhos, que está fazendo comida, que está colocando uma roupa para lavar, que está mandando os filhos para a escola, né? E eu até estava pensando, quando eu estava escrevendo o texto, eu comecei a pensar em Maria e José. Quanto a gente sabe de Maria e José? Muito pouco. Sim. A gente sabe pouquíssimo de Maria e José, mas eles foram aqueles que criaram Jesus, que deram banho, que vestiram. José provavelmente ensinou a carpintaria, né? Que no costume judeu você, né, segue a profissão do pai. Então Jesus provavelmente exerceu a carpintaria, né? Uma coisa que eu escrevi foi que o que a gente conhece da vida de Jesus não é nem 20% do que ele viveu. Então ele viveu grande parte da vida dele de maneira ordinária. Ele acordava todo dia, exercia o seu trabalho, a sua profissão, voltava para casa, ajudava seus pais. E assim ele foi seguindo durante muitos anos, né? E esse que chegou o tempo onde ele realmente deu início ao ministério dele, né? Mas muitos, eles levam realmente essa vida ordinária. E vai ser sempre essa vida ordinária. Mas é uma vida que também tem prazer aos olhos de Deus. É uma vida que também impacta, seja você como pai, como mãe, como uma pessoa comum, no seu dia a dia comum, na sua profissão, né? E você falando sobre Billy Graham teve um pai e uma mãe. Eu não sei o nome dos pais dele, mas eu conheço Billy Graham. Sim. Mas eu sei que ele precisou ter alguém para cuidar dele, para dar de comer. Então, assim, a nossa vida, o mundo inteiro é regado de pessoas ordinárias, né? E que também causam um grande impacto na sociedade, levando uma vida ordinária, né? Eu li, acho que o João Paulo do Céu na Terra, ele escreveu um texto sobre isso também. Falando, nem todos foram chamados para serem pessoas que serão reconhecidas, que terão visibilidade, que exercerão grandes ministérios, né, que terão um grande impacto na sociedade. Nem todo mundo foi chamado para isso. Nós somos chamados para, às vezes, sermos ordinários e impactar na nossa vida comum, no nosso dia a dia. E nesse, voltando ao vídeo que eu falei, nesse vídeo também, ele mostra exatamente isso. Aí eles chamam a mãe e a mãe se apresenta, ela até diz, mas eu sou apenas uma mãe e tal. E ela fala, não, você criou 2 filhos, e esses 2 filhos seus se tornaram isso e isso, e eles impactaram a vida de tantas mil pessoas. Exatamente. Então, às vezes a gente acha que é exatamente o que você falou. A gente foca muito vamos dizer assim, no extraordinário, no sentido de, não, eu tenho que estar ali na frente fazendo alguma coisa. Tem que ser reconhecido. Muitas vezes, geralmente, isso é sobre reconhecimento, né? E às vezes não, às vezes Deus chamou a gente para, como diz os riperetas, né? Os que estão no fundo do navio, lá ninguém está vendo, mas estão remando e fazendo o negócio acontecer. Eu li um livro no começo desse ano, que foi um dos melhores livros que eu já li na minha vida. Se eu não me engano, o nome da autora é Sarah Harvey, que se chama Invisível, a arte de permanecer escondido em um mundo que ama ser notado. E aí ela fala sobre o quanto ela era ativa, né? Ela estava sempre nas coisas, e isso e aquilo, e de repente ela se tornou uma pessoa comum. Aí ela era mãe, e aí a vida dela era dobrar roupa, ir pro emprego dela, e ela falava, Deus, onde o senhor tá nisso? Não, eu quero fazer. E aí Deus estava falando assim, mas você está fazendo aqui no seu dia a dia, no ato de dobrar a sua roupa, a maneira como você dobra. Pessoas vão ser impactadas, às vezes, pela maneira como a gente cumprimenta no dia a dia, pela maneira como a gente se porta no nosso dia a dia, né? Eu fico muito triste em ver, às vezes, algumas coisas em relação à nossa cultura, né? Principalmente quando a gente fala de corrupção, aí a gente sempre volta para a política, né? A gente sempre culpa, a gente vai terceirizando culpa. Mas se você perceber, o dia a dia do brasileiro é cheio de corrupção. Querendo furar uma fila, tirar vantagem. Infelizmente, isso é tão já enraizado em nós que a gente nem percebe. Sim. É sempre querendo tirar vantagem, né? Faz alguns
faz pouco mais de um ano que eu parei de consumir qualquer tipo de pirataria. E até então, na minha cabeça, não era errado, sabe? Eu nunca tinha parado para pensar que o fato de eu baixar um filme no torrent era crime, né? Eu estou tirando de uma pessoa que trabalhou, que pagou, que é profissional e tendo aquele conteúdo sem pagar por aquele conteúdo, né? A mesma coisa com os livros, né? Eu também parei de consumir livro de PDF porque eu não sei qual livro foi disponibilizado pelo autor, qual não foi, e o que não foi é crime do mesmo jeito, né? Porque aquele autor, é o trabalho dele, é aquilo que ele usa para sobreviver, então é um crime, eu estou tirando, eu estou roubando dele. Às vezes a gente não para ver isso, né? E quando eu descobri que esses sites de filmes, eles financiam o tráfico humano. Assim, às vezes a gente não percebe e é tão enraizado que a gente não percebe, mas esses sites, eles estão, enquanto a gente está ali, por que às vezes a internet fica lenta, demora, trava? Por quê? Porque eles estão usando a nossa internet para poder fazer outras coisas por debaixo dos panos. Então, assim, mas é coisa assim, é só um filme pirata. Não, mas eu vou pagar tantos streams, ou eu tenho que fazer isso, não, é só baixar aqui. Então, assim, é coisas cotidianas que às vezes a gente não percebe. Mas que a sua maneira de se portar vai causar um impacto. Tem um jocumeiro, ele fez cinema, né? O filho do Loren, inclusive, ele é um cineasta, né? E aí esse cara, ele tava trabalhando em Hollywood, num filme lá, e pediram ele pra comprar um negócio. Aí ele foi comprar esse negócio, voltou e falou assim, tá aqui o troco. Aí a pessoa foi e falou assim, não, mas o troco eu achei que ia ser tanto. Ele falou assim, olha, não é tanto, mas toma aqui. Eu vou te dar, se você acha que era isso, então eu vou te dar. E a pessoa falou assim, não, era coisa assim, de uns $10. Eu falei assim, não, isso não é nada para o orçamento desse filme. Ele, não, eu faço questão de te dar esse dinheiro que você achava que deveria ser o troco. Isso correu todo o elenco, e esse cara era assim, ele era só um ajudante. Então, o diretor do filme ficou impressionado com a honestidade desse cara que chamou ele para trabalhar com ele. E ele passou, tipo assim, de um simples ajudante para trabalhar com o diretor do filme por causa de um simples ato. Ele devolveu um troco. Nossa. Por uma atitude de honestidade. Então, assim, às vezes a gente não percebe, mas pouca coisa impacta muito na vida de alguém. Verdade. Muito bom. E você falou aí a questão da sua formação. Você é formada em Engenharia Civil e Ambiental. Engenharia Civil e Ambiental. Aqui mesmo em Valadares? Aqui mesmo em Valadares. E como que você se interessou por missões? Como que nasceu esse interesse? Pastor, olha, se você me perguntasse isso há uns 10 anos atrás, eu ia falar que você tá maluco. Né? Mas já no começo da faculdade, para muitas pessoas a faculdade é o período mais difícil, né? Na questão da vida cristã. Quando eu te conheci, você estava fazendo? Tinha acabado de começar. Para muitas pessoas é a parte mais difícil da vida cristã. Comigo foi o contrário, né? No começo da minha faculdade, eu ainda era meio aquela crente raimunda, né? Crente raimundo, pé na igreja, pé no mundo, né? Cresci na igreja, né? Vivi sempre na igreja, mas eu tava ali meio nesse lugar assim, meio no lugar de Satanás mesmo, né? Em cima do muro. Mas eu comecei a faculdade e aí logo no primeiro ano, um belo dia, eu falei assim, gente, o que eu tô fazendo na minha vida? O que é isso que eu tô fazendo? E aí eu tomei uma decisão com Jesus ali e eu nunca mais olhei para trás. Então foi quando eu me firmei com Jesus e comecei uma caminhada mesmo com Cristo. E aí foi onde eu fiz relacionamentos, né? Foi onde eu conheci a primeira IPR, foi onde eu fiz amigos, onde eu fiz raízes. E aí eu fui construindo relacionamentos. E aí comecei a me envolver com a minha igreja, que na época eu era membro de outra igreja, com a igreja local, com projetos missionários da igreja local nas regiões. E aí tem um determinado projeto, né, que a gente, na época de férias, a gente fica uma semana em uma cidadezinha, aí faz trabalho social, trabalha com as crianças, né, e eu tava sentada na quadra de uma escola, cheia de crianças do lado, com uma vestida de palhaço, né, trabalhando com palhaçaria, tava com uma bola inflável na mão, e essa bola, ela tinha o desenho de um mapa mundi, né, era um mapa mundi em formato de bola. Eu tava ali sentada, olhando para aquela bola assim, e aí Deus falou comigo exatamente assim: pede-me
e te darei as nações por herança e os confins da terra como tua propriedade. Uau. E aí nisso eu tava já no penúltimo ano da faculdade, e aí nossa, não faz sentido isso, né? Não tem nada a ver com o que você tá falando. Uhum. E foi passando o tempo, e eu já tinha conhecido a Jocum já fazia muitos anos, de alguns amigos. E aí eu falei assim, gente, eu acho que vou fazer a TED. E foi uma coisa que eu fui construindo, né? No último ano eu cheguei a conversar com a liderança da minha igreja, falei que eu queria fazer a TED. E eu me formei e fui procurar sobre a TED. Assim que eu me formei, né? Eu me formei em dezembro e em fevereiro começava a minha TED. Mas parece que a ficha não tinha caído. E aí foi em janeiro que começou a movimentação, tudo aquilo para poder realmente eu ir. Eu estava indo para Curitiba. E o tema da minha TED era Até os Confins da Terra. Uhum. Que era exatamente a palavra que Deus tinha me dado há 2 anos atrás, né? Dessa época. Né? Foi em 2017 que Deus me deu essa palavra. E eu fiz a minha TED em 2019. Então, foi uma coisa que foi Deus mesmo que me falou. Se você me perguntasse, eu sempre me envolvi muito com a igreja, com os trabalhos da igreja, estava sempre envolvida, trabalho social, tudo isso, mas assim, você vai sair da sua casa e você vai se mudar. E aí, nossa, se alguém me falasse que eu ia sair do país, eu falo, você é doido? Meu filho não tem um centavo, então tu estão furado, como é que eu vou sair do país? E inclusive foi uma das coisas que Deus mais se revelou para mim durante todo esse tempo, né? Quando eu fui fazer a minha TED, eu falei para Deus o seguinte, falei, Deus, eu não confio em você na área financeira. Não consigo, eu não tenho condições, meus pais não têm condições, eu não tenho apoio financeiro da minha igreja local, eu não confio, não tem como. E eu falei, eu preciso que você se revele para mim assim. E desde então, ele supre na minha vida. E ele supre de maneira que vem para mim e vem para o outro. Né? Ele vem sempre transbordando, é assim que Deus faz. Que bênção, glória a Deus, hein? Maravilha. Diana, algumas curiosidades aqui. A primeira delas é, qual foi a experiência mais impactante que você viu no campo missionário? Nossa. É que você puxa na mente e fala assim, nossa, essa aqui Pastor, impactou muito. Essa, eu posso responder o seguinte. Eu já estive na Índia. Sim. E é muito difícil no quesito cultural e todas essas diferenças, né? É a Ásia, é outra cultura. Mas o que mais me impactou foi estar na Europa. Eu acho que o que mais me impactou foi ver todo um continente, né? Assim, generalizando, né? Porque eu não pisei em todos os países da Europa, mas ver todo um continente que é berço da Reforma Protestante simplesmente não se importando. Você até falou isso na igreja, né? Que você foi na Índia. Como é que você falou? Você falou que foi... as pessoas adoravam outros deuses. Sim, na Índia eles têm mais de 300 milhões de deuses. Então, assim, é uma idolatria desenfreada a outros deuses. Mas na Europa eles adoram a si mesmo. Questão da autossuficiência. Né? Na minha percepção, essa é a pior das idolatrias. É quando nós, como seres humanos, a gente toma o lugar do Criador e a gente senta no trono. A gente fala, não, a partir de hoje eu sou meu próprio Deus. E o que mais me impactou foi ver essa realidade na Europa. Ver pessoas, eles são muito educados, né? Em todos os países que a gente vai, as pessoas são muito educadas. Você vai conversar com elas, eu queria te falar sobre Jesus. Olha, eu não acredito, mas pode falar. E é uma coisa comum para eles falar não acredito. Né? Você pega aqui no Brasil, mesmo a gente com tantas religiões, a gente tem muitos credos, muitas crenças aqui no Brasil, mas você fala, você acredita em Deus? Acredito em Deus. Não, acredito em Deus. Deus é um cara bem legal. Agora, você ouviu uma pessoa falar assim, não, eu não acredito. E assim, não é uma, não é duas, né? É praticamente todo mundo. Né? Saiu uma pesquisa recente que mais de 70% da população inglesa hoje em dia nem frequenta um templo, ou nunca foi num templo, né? John Wesley, né? Berço de John Wesley, na Holanda, grande impactada por João Calvino, né? Na época ali pós-reforma protestante, até as leis da Holanda são baseadas na reforma protestante, mais de 80% da população é ateia. Meu Deus. Na França, na França tem muitos muçulmanos. Itália, na França tem crescido muito o islamismo
e o ateísmo, e a feitiçaria, e a bruxaria. Nossa. E tudo isso junto. Ali na Europa tá essa mistura, né? Do ateísmo com a bruxaria, a feitiçaria. E tá uma coisa assim bem misturada. E existem até pessoas escrevendo sobre uma Europa pós-cristã, né? O contexto hoje da Europa é uma Europa pós-cristã. É um continente pós-cristianismo, né? Algumas matérias até falando assim, será que o cristianismo morreu na Europa? E é o que a gente vê, né? Cada vez mais os templos estão fechando, né? E tem aberto várias outras coisas nesses edifícios. Mas cada vez mais a igreja está morrendo na Europa. É triste, né? Triste. Muito. Bem, você falou aí, você foi já na Índia, na França, Na Holanda, Portugal, a Itália, esse menino tá viajando. a Eslováquia. Ó. E você fala inglês. Falo, não falo fluente, mas eu falo, se consigo me virar. Quando você vai nesses lugares, geralmente você se comunica ali com eles ou tem algum intérprete? Geralmente nos lugares que a gente vai, as pessoas falam inglês, né? Então é bem mais fácil essa comunicação. Aí a gente fala inglês, prega em inglês, canta em inglês. Espanhol também. Espanhol é mais difícil. Mas, inclusive, todo mundo que vê a gente como brasileiro, aí fala, olá, como estás? Eu, não, isso no caso não é português, é espanhol. A gente, no caso, a gente fala português, né? Oi, como está? Mas, geralmente, as pessoas, elas confundem em português com espanhol. Mas, por exemplo, na Índia, o inglês é a segunda língua. Mas tem pessoas que só falam hindi. Então, a gente tinha pessoas que traduziam para o hindi, tinha gente que não falava inglês, então é português para o inglês, para o hindi. Na Rússia também, muitas pessoas não falam inglês, principalmente os mais idosos, né? Os mais jovens ainda tem, assim, ali uma grande parte que fala inglês, mas muitos não falam, né? Não é aquela questão da maioria esmagadora, igual, por exemplo, na Holanda, todo mundo fala inglês. Todo mundo. A gente não conheceu nenhuma pessoa, né, do mais novo até o mais idoso que não fala inglês. Não todos falam, né? O holandês, inclusive, é até bem pouco utilizado na questão quando a gente vai se comunicar, né? Não teve necessidade nenhuma. De todas as vezes que a gente foi, em todos os lugares que nós fomos, nós não tivemos necessidade de tradução para o holandês. Todos falam inglês. Mas na Rússia não é realidade. Então a gente tinha essa questão da tradução, né, que é do inglês para o russo. Aí às vezes do português para o inglês para o russo. Então é essa questão da comunicação e a tradução, ela é muito cansativa. Nossa, quando eu tive que traduzir, né, que é a questão da tradução simultânea, você tá traduzindo, ao mesmo tempo que a pessoa tá falando, você tá traduzindo para o outro, aí você tem que pegar o contexto daquela frase que a pessoa tá falando, para trazer para a realidade do português, para poder formular a frase para quem tá ouvindo entender o contexto daquilo que está sendo falado. Sim. Então, assim, é toda uma dinâmica ali de tradução, de se fazer entendido, né? E de fazer com que as pessoas também entendam aquilo que você está querendo passar. E qual foi o maior desafio cultural que você já vivenciou? Por exemplo, comida, definitivamente bebida? Na Índia. Definitivamente na Índia. Nossa! O que você comeu? Passou, no dia que eu cheguei lá, eu falei, eu quero ir embora. Você falou que lá, eu lembro que você disse que lá como é que fala? Esqueci, fugiu o nome aqui, mas tipo não tem muita, o pessoal não tem muita higiene, né? Viu crianças na rua. Tem, muita. O centro é bem sujo, assim. Quando você chega lá, nesse aplicativo de clima-tempo do celular, já vem escrito assim, qualidade do ar é insalubre para pessoas com problema de respiração. É mesmo? Já está escrito aí, gente, tá aí, no clima-tempo que a qualidade do ar ela não é boa. Quem tá pensando em ir para a Índia já fica esperto. Mas é porque a gente foi para Delhi, né, que é a capital da Índia. Sim. Tem muitos lugares muito bonitos, né, que eu não conheci, né? Os Himalaias, por exemplo, é maravilhoso, né? As montanhas do Himalaia, é frio, tem neve. Lá ficam os monges? Né? Tem um monte. Mas a gente ficou em Delhi, e é a capital. Delhi é a capital. E por ser a capital, ela era mais transcultural. Então, e olha que a gente nem sofreu tanto, porque a gente estava ali num lugar assim mais, digamos assim, mais internacional.
né? Eu tenho amigos que foram para vilarejos e comeram cérebro de macaco. Esse tipo de coisa que você é melhor não perguntar o que você está comendo. Eles não sabiam. Não, às vezes eles sabiam, mas muitas vezes você prefere não perguntar. Nossa. Às vezes é melhor não perguntar. Mas, inclusive, é uma das coisas que eu mais me arrependo. Né? Eu queria muito voltar na Índia com a mentalidade que eu tenho hoje. Mas o que eu mais me arrependo é de não ter me jogado de cabeça na cultura. Né? Foi a minha primeira viagem. E a todo tempo eu procurava alguma coisa que me lembrasse de casa. Né? Uma comida que parecesse com a da minha casa. Alguma coisa, qualquer coisa, mas hoje eu entendo que eu não estava no meu país e tá tudo bem. E quando eu estou em um determinado país, eu preciso abraçar a cultura daquele país, né? Conhecer aquele povo. Né? Como que eu vou revelar um Deus que ama aquela cultura se eu não estou amando aquela cultura? Se eu ali de carne e osso, eu ali como pessoa não estou amando aquela cultura, como que eu vou falar para aquele povo que Deus ama aquela cultura? Que Deus é o criador daquela cultura, que Ele tem prazer na comida que eles comem, nas cores que eles vestem, né? Então, é um dos meus maiores arrependimentos, é não ter me jogado de fato. Mas a comida, no âmbito geral, a comida é a minha maior dificuldade. Sempre é a minha maior dificuldade. Mas lá não existe comida sem pimenta. É mesmo? Tudo tem pimenta. E não é pimenta, assim, né? Não é pimenta. Né? Nossa, eu não conseguiria, não. Pimenta. Você vai no KFC, o frango vem laranja. É mesmo? Laranjado, assim. E aí tem também esses frangos de rua, né? Esses negócios fritados de rua. Eles pegam com a mão e colocam ali, aí depois pegam com a mão, aí te entrega. Nossa. E você vai ver a mão, ela tá toda suja, assim, debaixo da unha. E é aquele negócio ali, ele vai pegar. E a gente comeu num lugar que o cara tava amassando o pão com as pernas cruzadas, amassando aqui, o pé aqui, e a mão toda suja. E é isso. E você vai comer aquilo ali e tá tudo bem, né? Nossa. Mas é assim. Você chegou a vomitar, não, em algum momento? Não, eu não vomitei, mas metade da minha equipe deu diarreia. Nossa. Ficaram 3 dias com diarreia. Porque é muito diferente, a comida, os temperos são muito fortes. Nossa. Todas as comidas, elas são completamente temperadas com curry, cominho e, né, a pimenta, no caso ali, do próprio tempero, né? Mas é muito. E todas as vezes que a gente ia para uma igreja que a gente estava trabalhando, a pastora, quando ela nos abençoava, né, ela falava assim, não, eu pedi com um pouco de pimenta. Nossa, eu lembro do pica-pau. Você come assim, parecia que essa fumaça saía assim, ó, igual no desenho do pica-pau. Isso é porque ela tinha pedido a comida com pouca pimenta. Nossa, tá doido. Não conseguiria, não. Eu como pimenta e já começo a soluçar. Tudo é laranja, tudo é laranja. Não existe arrozinho branco, não, tudo é laranja. E quando você for comer uma coisa na inocência, que você achar que não tem pimenta, você pode ter certeza que ali é onde vai ter mais pimenta. Subway é apimentado, o McDonald's, o KFC, qualquer franquia que você achar que você vai conseguir se livrar de, você não vai. Uhum. Porque todos são adaptados para a cultura local, né? Obviamente. Uhum. Mas Tem alguma coisa louca assim que você viu lá? Chocou? A gente visitou muitos templos, né? A gente foi em muitos templos, mas acho que essa pastora que a gente conheceu, ela tem um trabalho em 2 creches. Ela tem 2 creches, né? Em 2 vilas muçulmanas. Que é um trabalho voluntário também, né? Ela também é voluntária, ela é pastora, ela é indiana, ela tem uma igreja, né, ali na Índia, que é o país que está em 10º lugar na lista de perseguição de portas abertas. Mas ela tem esse trabalho e Deus mandou ela abrir essas creches. Ela falou que a primeira vez que Deus falou, ela falou assim, você tá doido? Como que eu vou abrir uma creche numa vila muçulmana? Uhum. Não, você é doido. Aí ela falou assim, mas Deus mandou e eu fui e obedeci. E a gente esteve nessas creches, né, e são comunidades muçulmanas onde as pessoas, elas estão ali, mas elas são ilegais. Então elas não têm documentação. Por elas não terem documentação, as crianças não têm oportunidade para a escola. E aí são condições completamente insalubres. Vivem ali ao redor de esgoto e ali aquela coisa assim, né? Vários barracos mesmo ali. Uhum. E aí a gente foi numa salinha que... A salinha era muito menor do que essa aqui onde a gente tá, e era só um corredorzinho assim, e tinha uma mesa comprida assim,
cerca de 40 crianças. Tava fazendo esse dia 53 graus. 53? Meu... 53 graus. E aquelas crianças, elas estavam numa felicidade por estarem ali, né? E aí nessas creches eles ensinam o hindi, ensinam inglês, ensinam o básico, né? O fundamental, e dão alimento todos os dias. Então assim, você vê mais de 40 crianças numa salinha minúscula, um calor absurdo, mas elas estavam muito felizes. Olha. E a realidade dessas crianças é um ciclo de prostituição infantil. A maioria daquelas crianças, se não todas, são vítimas de abuso sexual, mas elas continuam nesse ciclo de abuso sexual porque as pessoas pagam para para poder abusarem das crianças. Então você via criança ali de 4, 5, 6 anos que era vítima de abuso sexual constante. E essa era a realidade da vida daquelas crianças, né? E ver uma pessoa se levantando, né? Se levantando como filha de Deus mesmo naquele lugar, e expandindo o reino para aquele lugar, né? Dos menos alcançados, dos oprimidos, daqueles que choram, e trazendo a verdade, né? De que Deus é Pai, e que Ele é aquele que vê, né? Assim como Ele falou para Ismael e para Agar no deserto, né? Eu sou o Deus que vê. Ele também está vendo aquilo ali, e aí Ele está no meio daquilo ali, e vê o rosto daquelas crianças e o quanto elas estavam felizes. Elas eram muçulmanas, viviam numa comunidade muçulmana, mas todos os dias elas ouviam a palavra de Deus, faziam orações a Deus, e elas cantavam músicas sobre Deus, e os pais amavam aquilo, né? E essa pastora, ela é muito respeitada nessa comunidade. Por quê? Ela tá cuidando dos filhos dele. E mesmo que seja uma religião completamente oposta, né? Uma rixa aí de séculos, de milênios, mesmo assim ela é respeitada naquele lugar. E ela entra e ela fala de Deus, e Deus vai sendo conhecido. Que top, que massa. Muito bom. Tiagão, você tem alguma pergunta aí? Mas a dificuldade, por exemplo, ela teve um sonho, fez curso superior, e como foi largar isso tudo aí? Às vezes não dá aquela vontade de falar assim, vou largar a missão e prosseguir aí no curso superior. Olha, pra ser sincera com você, tem muita gente que realmente é tipo, nossa, foi muito difícil pra mim, mas eu sei que quando Deus ele me chamou e eu tive convicção do meu chamado, pra mim foi como se eu não estivesse largando nada. Sabe, eu não tava largando nada, porque eu não tinha nada. Era como se eu estivesse indo, né, ao encontro do tudo. Né? E eu não vou falar que não vou romantizar o campo missionário, que não é romântico mesmo, e muitas vezes é desafiador, né? É sempre desafiador. E eu falo que, principalmente vou falar na área que é a área a qual eu me encaixo, né? Você ser uma mulher solteira no campo, às vezes é desesperador. Porque se você for ver as salas das escolas de treinamento discipulado, ou as pessoas que vão ingressando à missão, é uma média de 40 mulheres para 5 homens. Então, assim, vem muito mais mulher para o campo missionário do que homem, né? E a gente às vezes tenta entender esse fenômeno, né? O porquê, sendo que se a gente vê na Bíblia, né, a maioria eram homens, né? Mas isso vem muito dessa pressão social, né? De fato, o homem, ele entende que ele é o provedor do lar, e uma vez ele estando na dependência de Deus, ele já não vai ter mais controle sobre essa provisão. Sim. Mas ele continua sendo aquele que é provedor do lar. Então, é muito mais difícil para um homem ele abandonar o seu sustento, né? Aquilo que ele pode controlar, o seu trabalho, do que para uma mulher, né? Eu falo, pra gente é muito mais fácil. É mais fácil ser aquela que vai ou que larga as coisas. Mas eu imagino que para o homem seja esse pensamento, né? Nossa, mas como que eu vou ter uma família no campo? Como que eu vou cuidar da minha esposa, de filhos e toda essa situação? Então, essa é uma realidade no campo, e muitas vezes eu fico assim, Deus, não sei como vai acontecer. Né? É uma coisa que é só você mesmo, principalmente na minha base, né? Igual eu falei, minha base é muito pequena, e a maioria das pessoas, elas são famílias.
Aham. Então são já famílias com filhos, ou casados, ou pessoas que estão para casar. E aí eu fico, Deus, é só você mesmo. Né? E uma coisa que eu falo é que desde que eu me entendo por gente, eu sempre quis casar. Né? E eu até tava brincando com uma amiga esses dias que geralmente quem casa rápido é quem fala que nunca quis casar. Uhum. Aí você vê a pessoa casada, nossa, menina, nunca quis casar. Uhum. Aí não sei o que, e eu fico assim, Deus, eu já tentei fazer a psicologia reversa com Deus. Uhum. E falar, não, Deus, eu nem quero casar. Mas a psicologia reversa não funcionou com Deus. Não deu certo. Mas é uns grandes desafios, né? Eu vejo, por causa da minha realidade, de muitas amigas que eu tenho, né, que são mulheres pioneiras, que têm trabalhos, que estão à frente de ministérios, né? Então isso tudo acaba gerando mais dificuldade ainda, né, desse laço, dessa questão matrimonial, né? Uhum. Então o desafio é esse, homens. Vamos, homens. Gente, vamos ajudar aí, hein? Ó, vamos lá, estamos chegando aqui pro final, né? Daqui a pouquinho a gente vai encerrar aqui. Algumas perguntas que geralmente você recebe aí, né? Perguntas frequentes. A primeira delas é como que você se sustenta, né? É o que eu estava falando no começo, né? Existe o papel de toda a igreja, do corpo de Cristo, que é de fazê-lo conhecido nas nações. E aí tem aqueles que vão, né? Tem aqueles que descem no poço e tem aqueles que seguram a corda para quem vai descer no poço, né? Então, o papel da igreja é, se não ir, enviar. Então, nós, como corpo de Cristo, nosso papel é enviar aqueles que estão indo. Uhum. E, como eu falei, né, infelizmente, essa não tem sido a realidade do Brasil. Né? A gente vê no campo missionário, a maior parte de ofertas para os missionários vem dos próprios missionários, né? Eu tenho esse hábito de ofertar na vida de amigos, eu recebo... ontem eu recebi a oferta de um amigo de R$17,18. Então, missionário. É isso, missionário. Esse que a gente vive no dia a dia, né? Geralmente são missionários ofertando na vida de missionários. Uhum. Né? Mais porque a gente vive essa realidade, a gente entende essa realidade, mas que, na verdade, é papel da igreja, né? Sim. Do corpo de Cristo. Sim. Isso é papel da igreja, né? Se não ir, enviar. A Bíblia fala muito claro disso, né? Nós temos que ser cooperadores, se não uma coisa, outra. Nós não somos nenhuma das duas, então nós não estamos sendo de fato a igreja, né, e o corpo de Cristo. Nós não estamos ansiando pela volta do nosso amado. Sim. Nós não estamos apressando o seu retorno, né? Sim. Então, o papel da igreja é enviar, e nós, como missionários, é claro que eu estou falando da realidade da minha organização, uhum. né? Nós temos como princípio praticar a total dependência de Deus. Uhum. Mas tem organizações em que os missionários possuem salários. Não é o nosso caso, nós somos voluntários em tempo integral. Então nós temos parceiros ministeriais, né? Muitas vezes, né, a igreja local, ela também auxilia né, nessa questão da parceria ministerial, ela está junto, ela é cooperadora, mas a maioria não. A maioria dos missionários não tem, né, essa cooperação da igreja, o amparo da igreja, muitas vezes não financeira e principalmente não espiritual. Muitos missionários não têm cobertura espiritual da igreja. Sim. Né? Então, a gente levanta parceiros, né, pessoas que acreditam naquilo que Deus está fazendo nas nossas vidas e através das nossas vidas, e que vão junto com a gente, né, através da sua oferta financeira, né, através daquilo que Deus chamou ela para ser neste tempo, que é uma cooperadora financeiramente, né? De pessoas que também oram, pessoas que adotam missionários em oração. Sim. E vivem, né, em constante oração por aquela pessoa no campo, pelos desafios do dia a dia. Então é assim que a gente se sustenta, com pessoas que entendem o chamado e vão junto. Né? Se não com os pés, com as mãos ou com os joelhos. Mas de alguma forma nós precisamos ir. Ajudar. Muito bom. E por que ir para outro país, no Brasil tem muita gente precisando? Nossa, isso é uma das coisas que a gente mais ouve. Mas ainda é aquela mentalidade de que missão é ação social, né? E que de fato não é. E a missão, ela é sobre obedecer uma voz. Sim. Se Deus me mandou ir para outro país, estar aqui seria desobediência. Exatamente. E tem muitas pessoas de outros países ouvindo sobre o Brasil. Uhum. E uma coisa que a gente ouviu muito na Europa foi, e Deus nos deu também, foram muitas palavras sobre o Brasil ser um celeiro de missões
e que através do Brasil virá um grande avivamento na Europa. Sim. E as pessoas lá, as igrejas lá, os remanescentes, aqueles que ainda aguardam pela vinda do noivo, aqueles que ainda estão ansiando pelo seu amado, que estão querendo ser mesmo aquela igreja, né, a igreja que vai ressurgir, que vai reacender a chama, eles estão clamando por brasileiros. Em todos os lugares que a gente foi numa base da Jocum em Amsterdã, e aí as pessoas estão falando assim, a gente está orando por brasileiros na nossa base. Nossa. Nós precisamos do que vocês estão recebendo de Deus no Brasil. Nós estamos incrível. necessitando. E pra gente era coisa assim, comum. Ele fala assim, o que Deus está dando para vocês no Brasil através da música, as canções espirituais que Deus está dando, aquilo que vocês estão compondo, aquilo que vocês estão fazendo, o que vocês estão recebendo de Deus no Brasil. Nós queremos isso aqui. E foi em todos os lugares que a gente foi. A gente estava esperando por vocês. A gente precisa desse fogo que o Brasil está recebendo de Deus. Muito bom. Então, às vezes, a gente foca só na questão da ação social ou da necessidade física, né? Do físico. O físico você supre, mas e o espiritual? Tem muitas pessoas, de fato, no Brasil, em países da Ásia, em países da África, que estão sofrendo mesmo com a necessidade física. Mas na Europa, as pessoas precisam de vida, que elas estão mortas. Você falando aí do avivamento, da questão do Brasil, expectativa, né? Eu lembrei aqui de uma... com o Billy Graham também. Não sei quem falou, mas você chegou a... Você sabe disso? Que ele estava uma vez em determinado lugar, acho que ele ia pregar ou estava pregando, não sei, ou antes de pregar, ele parou, ficou olhando assim, meio que fixo, né? Um olhar em um lugar, e aí alguém perguntou para ele o que está acontecendo. Aí ele falou assim, eu acabei de ter uma visão, e nessa visão Deus mostrava a bandeira do Brasil. E Deus me falou que de lá haveria um grande avivamento. O Loren, nosso fundador, ele, na época que começou a pandemia, Deus ele tinha dado muitas palavras para nós como Jocum a nível internacional, de que 2020 seria o ano da colheita. E aí veio 2020 e foi pandemia. E a gente ficou assim, todas as Jocuns do mundo inteiro, a gente ficou, o que está acontecendo, né? Deus tinha falado pra gente que seria o ano da grande colheita. E a gente começou a ver muitas pessoas se achegando a Deus por meios, né, tecnológicos e essas coisas assim. Mas a gente ainda ficou assim, Deus, você não tinha falado? E aí o Loren, aí Deus, ele falou com o Loren sobre, né, que quando uma onda, ela tem a probabilidade de se tornar um tsunami, é porque o recuo dela foi muito longo. Quanto mais uma onda recua, mais forte ela vai voltar. E aí ela se torna o que a gente conhece de tsunami. E aí Deus falou da seguinte maneira com o Loren: eu passei esse tempo recuando. E vai ser um período de recuo. Mas quando eu soltar, vai ser um tsunami. Que forte, hein? Eu até arrepio quando eu falo disso. Nossa. Mas Deus tem falado muito sobre o Brasil, nosso papel na missão a nível mundial, né, na evangelização dos povos. E a gente tem visto mesmo o Brasil se levantando com esse cenário mesmo de celeiro missionário. Pessoas que estão realmente largando tudo, até que nada mais importe, né? E a gente tem visto esse crescimento assim, de nível assim, absurdo, né? Muitas vezes até preocupante. Essa necessidade é uma necessidade que as pessoas elas passem por um treinamento antes, né? Mesmo que venha esse desejo de fazer Deus conhecido, nós precisamos ser treinados, né? Assim como qualquer outra coisa que a gente vai fazer na nossa vida, nós precisamos de ensino, né? De aprender. E assim, como eu falei no começo, a gente às vezes lida no campo missionário tendo que desfazer coisas que pessoas sem instrução fizeram, né? E às vezes acabaram com coisas muito importantes dentro de uma determinada cultura, né? Trouxeram mentiras, causaram divisões, né? A gente lida com a realidade no campo hoje, lá no Mato Grosso, de, infelizmente, missionários que causaram divisões, né, em comunidades inteiras, por causa da falta de instrução, da aprendizagem, da cultura,
né? Quem Deus é naquele povo, né? O que Deus vê naquele povo, revelação de Deus naquele povo. Como o próprio Paulo fala assim, esse Deus desconhecido aqui, que vocês adoram, esse é o meu Deus. Mas Deus já estava ali, ele sempre esteve ali, né? Ele já está. Verdade. Muito bom. E como começar? Para quem está assistindo a gente aqui, vai ver esse podcast, só está se perguntando. Como começar? Primeiramente, e o mais importante, é conversando com a liderança local. Né? Ninguém se auto-envia. Não existe auto-envio, né? Isso não é bíblico. O auto-envio não é bíblico. É conversar com a liderança local, procurar o apoio da liderança local, né? O envio da igreja. Igual eu falei, infelizmente a realidade hoje é do abandono do missionário no campo, mas é muito importante que a pessoa ela vá mesmo abençoada pelos seus pastores, pela sua liderança, e vá a uma escola de treinamento. Sim. Ela faça um período de treinamento, né? Seja na organização que você for fazer, é fundamental passar por esse período de treinamento. Sim. É fundamental. Não existe, primeiro que não existe o autoenvio, e o autoenvio, e ainda sem instrução, ele é perigosíssimo, né? Ele pode matar toda uma nação. Sim, foi o que você falou aí, né? A pessoa chega, não tem preparo. Ele pode matar uma nação. Quando eu estava de férias agora, a gente teve esse período na Holanda e na Inglaterra, e aí depois eu e um amigo acabamos ficando um período na Europa de férias. E a gente estava indo na Itália, né? O sonho da minha amiga era conhecer Veneza, e a gente acabou indo para lá. E aí quando a gente chegou lá, né? Esse é um testemunho que me deixa assim muito... Até hoje ainda não entendi muito bem o que aconteceu. Mas quando a gente chegou lá, tinha uma menina, ela estava sozinha. E aí ela foi e perguntou para onde a gente estava indo. A gente falou assim, a gente está indo para onde a gente vai ficar. Ela, eu não sei como é que chega. Eu falei assim, não, vem que a gente te ajuda, né? Mas eu e minha amiga, a gente não tinha muito dinheiro, então a gente fazia tudo a pé. Tudo que a gente fazia era a pé. Eu falei assim, mas a gente vai a pé. Porque em Veneza o único transporte é a balsa e é bem cara, né? E aí, afinal, a gente vai a pé e a nossa mala tava quebrada. Então, assim, foi muito perrengue. Essa foi uma viagem cheia de perrengue, mas foi ótimo, graças a Deus. Mas aí ela foi com a gente. E aí eu falei assim, aí a gente vai lá pra onde a gente vai ficar. Vou pegar a internet. E aí a gente encontra o seu e eu te levo lá. Aí lá, muito obrigada, não sei o quê. E aí nisso, quando eu vi o bloqueio de tela dela, eu vi uma mulher vestida com uma burca. E na hora, eu falei, essa menina é muçulmana. Na hora. E aí beleza, a gente foi, peguei a internet. E eu falei assim, o seu hotel é logo ali, eu vou te levar lá. A gente levou. Ela falou assim, se não for muito incômodo, eu queria amanhã poder andar com vocês, né? Isso era noite já. E ela falou assim, quando vocês forem sair pra conhecer, queria saber se eu posso ir com vocês, né? Porque eu tô sozinha. Aí a gente falou, não, com certeza, né? Claro. E aí beleza, né? Ela foi junto com a gente e a gente entrou numa igreja católica muito bonita, né? Os templos das igrejas católicas, né? Principalmente na Itália, né? São, assim, muito suntuosos, né? Muito bonitos. E a gente entrou naquela igreja e eu, na maior inocência, virei pra ela e falei assim, não, aqueles ali, tá vendo? Eles são os 12 discípulos. Aí ela, o que são discípulos? Na hora, na minha cabeça foi assim, meu Deus, ela não sabe nada. Não conheço. Ela falou assim, aí eu falei assim, eles são os 12 discípulos que Jesus escolheu. Ela falou assim, eu até já vi sobre esse Jesus aí, acho que eu vi um filme, mas eu não sei quem é não. Tinha uma pessoa ali na minha frente que estava comigo, que não conhecia Jesus. Agora você imagina se eu não tivesse a instrução ou o conhecimento, ou não conhecesse o básico, né, do povo muçulmano, né, eu tenho um chamado para o povo muçulmano, né, estudo sobre o povo muçulmano, e principalmente se eu fosse tão fechada na minha religiosidade que eu não tivesse nem entrado num templo católico. E aí, dentro de uma igreja católica maravilhosa, eu pude falar da história de salvação e justificação através do sangue de Jesus. Porque os templos católicos, eles são maravilhosos, eles contam a história da Bíblia, né? Inclusive, acho que a minha maior tristeza da reforma protestante, quando a gente foi cortando tudo, que a gente cortou também com a arte, né? A gente cortou também com a beleza da arte, né? Isso é o mais triste, porque dentro daquela igreja, eu falei pra ela, olha, tá vendo aquela ali, aquela imagem ali, aquilo ali?
significa Jesus, que é o Cordeiro que foi imolado, o preço que ele pagou pelos nossos pecados, essa cruz que ele carregou, era para ser nossa. E aí eu consegui, assim, resumidamente, falar toda a história de salvação, de entrega do Deus que entregou o seu Filho. E ali, olhando para aquelas paredes e para o teto e para as esculturas, eu consegui falar para ela, olha, isso é aquilo. E aí, a gente ia andando nos lugares e ela ia perguntando, o que é isso? Né? A gente passou por uma rua assim, onde estava esculpido na parede todo o caminho da crucificação. E aí eu fui explicando o que era o caminho da crucificação, o que Jesus tinha feito, o que aquilo significava e por que no fim, no final da parede, Jesus já não estava mais. Porque ele morreu, mas ele ressuscitou. E aí fui falar sobre a ressurreição, fui falar sobre o fato de Deus ter exaltado ele soberanamente, né? E quem ele era nas nossas vidas, né? Por que ele era tão importante, que ele era Deus e o Filho de Deus. E ela ficava assim, ela ficava com os olhos assim, querendo saber mais, e ela perguntava como que eram as coisas, como que a gente falava com Deus, né? Como que a gente conversava com Deus, Deus respondia, como que ele respondia, né? Quem era Deus, sabe? E de férias. Sim, despretensiosamente. Eu conheci uma pessoa e aí de repente eu ficava assim, Deus, será que alguma outra vez na vida dela ela teria oportunidade de saber quem é você? Ela era uma menina que tinha saído de casa, ela morava no Marrocos, estava na Europa em busca de uma vida melhor, né, longe de casa, longe da família, longe dos seus costumes. E, né, em todos esses encontros de vida, né, tanto no meu e da minha amiga quanto no dela, ali Jesus foi apresentado. E aí eu ficava assim, Deus, eu queria ter feito mais, eu fiz tão pouco, mas era a verdade sendo apresentada ali para uma pessoa que nem conhecia, que não fazia nem ideia. E quantos como ela, né, que não sabem quem é, eu já ouvi falar, mas eu não sei quem é não. Né? São muitos. E se você não estuda sobre a cultura, se você não abraça aquela cultura, entende aquela cultura, o que aquilo significa para aquela cultura, por que certas coisas são tão importantes para aquela cultura, sabe? Se você não vê aquele como um indivíduo e acha que a sua cultura é superior, que a sua bolha é superior, aquilo que você carrega é superior, você consegue matar uma pessoa. Você mata uma pessoa. Entende, né? E qual que é a parte mais difícil? Em todos os países, eu acho que a parte mais difícil é você contextualizar a verdade de Deus. Sabe? Cada nação tem a sua própria dificuldade. Né? Às vezes, coisas que a gente luta aqui no Brasil são muitas das coisas que na Europa não existe muito esse problema. Né? Acho que a mais gritante é a desigualdade social, né? Que não existe tanto essa desigualdade social. Mas é você fazer as pessoas entenderem que o fato de Deus, ele não é o gênio da lâmpada. Né? A gente não precisa de Deus porque ele pode nos dar coisas. Nós precisamos de Deus porque nós estamos mortos. E só ele pode dar vida. É você trazer para a realidade de um povo, principalmente aquele que não tem necessidade financeira, de que eles necessitam desesperadamente de Deus. Acho que essa é a maior dificuldade. É você trazer essa verdade de que nós somos pessoas que já estamos caminhando para o inferno e que nós só fomos resgatados pela graça salvífica de Deus. Nós só fomos justificados através do sangue de Cristo. E isso não é pelo que eu preciso de dinheiro, não é porque eu não tenho condições financeiras, né? Porque hoje em dia um dos segmentos menos alcançados é os mais ricos dos ricos. Porque muitas vezes na nossa mentalidade a gente acha que quem é rico não precisa de Deus. Mas na verdade todos nós, né? A Bíblia fala, todos pecaram. E todos carecem da glória de Deus. Nós estamos caminhando a passos largos para o inferno. Então acho que a maior dificuldade é fazer a pessoa entender que ela necessita desesperadamente de um Salvador. Contextualizar a mensagem. Muito, muito bom.
Ó, nós estamos chegando no final aqui, hein? Que pena, hein? Poxa, a gente tá conversando E aqui nós- e vai passando o tempo. E o tempo foi quanto tempo já, Thiago? 1h10. 1h10. Caraca. Bem, antes da gente partir aqui pro final, Diana, como é que o pessoal encontra você? Qual que é o seu endereço nas redes sociais? Como é que o pessoal faz para poder te acompanhar? Me chamem lá no Diana S. Bezerra. Tem no meu Instagram, Já. é Diana S. Bezerra, e aí do meu Instagram, na verdade é onde é a rede social que eu mais posto as coisas, que eu mais publico, eu escrevo alguns textos de reflexões, meditações de tempos meus com Deus, é onde eu escrevo, posto fotos, né, posto alguns videozinhos, falo algumas coisas, tem alguns destaques também, né, de alguns países que eu já fui, trabalhos que eu já participei. Então, acho que hoje em dia o Instagram é a minha carta informativa, né? No Instagram eu tenho um linkzinho lá na minha bio que redireciona para minha carta informativa, falando quem eu sou, aonde eu moro, a base que eu sirvo, o que eu faço lá. Mas assim, no dia a dia mesmo, cotidiano, mais no Instagram. Mais no Instagram. YouTube tem ou não? Não Ainda tem. não. Não. Daqui a pouco vai lançar lá o YouTube. Não. E qual livro você indicaria para quem deseja conhecer, por exemplo, um pouco mais sobre o assunto? Eu quero conhecer mais, quero me aprofundar. Qual livro que você leu assim, que é livro que você vai dizer pro pessoal que isso aqui não pode faltar? Você tem Olha, que- pastor, um livro que a maioria das pessoas sempre indica é o Fator Melquisedeque, que é um livro que fala sobre essa passagem de Paulo mesmo. Aham. É sobre você encontrar Deus na cultura e revelar Deus na cultura. Porque muitas vezes a gente, com nossa superioridade cultural, né, igual eu falei, a gente quer matar a cultura do outro. Fala, não, o certo é isso aqui. Uhum, Mas Deus é o criador de todas as culturas. uhum. Chega, assim como nossa própria cultura, em todas tem coisas a serem redimidas, né? Óbvio, nós somos caídos. A cultura é caída, a própria criação ela caiu, né? Tudo carece da glória de Deus. Mas existe beleza naquela cultura, né? Existe aquela parte que revela o Deus naquela cultura. Fala assim, cara, isso aqui é Deus nessa cultura. Essas cores, esse som, esse ritmo, essa dança, essa música. Isso é Deus, é a diversidade de Deus, aquilo que Deus deu para vocês. E muitas vezes a gente tem matado isso, né? Uhum. Então, o Fator Melquisedeque, ele fala muito sobre isso, sobre o fato de você ver Deus naquela cultura e revelar, né? Uma coisa muito interessante de pessoas que trabalham com povos indígenas isolados, que não têm contato com o homem, é de eles chegarem para apresentar o evangelho e eles se depararem com uma cultura que é a mesma coisa da história bíblica. Uhum. Eles acreditam em alguém que criou o céu e a terra, eles acreditam que no começo alguma coisa deu errado e eles acreditam em alguém que veio para poder ajudar a humanidade que não tinha mais jeito. Então, assim, é uma história bíblica porque Deus já está. Uhum. A questão é como Paulo falou, tá vendo esse Deus ali desconhecido? Ele é Deus. Muito bom. Então, Fator Melquisedeque, E acho que cristianismo puro e simples. Eu C.S. Lewis. amo esse livro do Lewis. Ele fala sobre a nossa vida com Deus, né? E com o próximo. Ele vai tratar sobre orgulho, e aí ele vai tratar sobre várias outras coisas que também é imprescindível para nós como vida cristã, né? Sim. Não só assim missional, mas como vida cristã, né? E a cada dia mais nos aprofundarmos nessa questão de vida cristã. Sim. Tá aí, galera, ó, Fator Melquisedeque e cristianismo puro e simples. Muito bom. E, Diana, qual escola de missões você indica? Ó, lógico que É claro que eu vou puxar a sardinha aqui para minha organização, né? E eu gosto muito da nossa escola de treinamento e discipulado, porque foi uma coisa muito específica que Deus entregou para nós, né? Como Jocum. Nós não temos assim uma sede, né? Nós somos descentralizados, mas todas as bases seguem os mesmos 18 princípios. Então são assim 3 a 4 meses, né? Diverge às vezes de algumas bases para outras por causa de foco, né? Uhum. Quando eu falo foco é porque, por exemplo, pode ter alguma escola, igual a que está acontecendo na minha base, com foco em louvor e adoração. Uhum. Então essa escola ela vai ter algumas aulas a mais a respeito da música, da adoração, e então isso exige um tempo a mais dos alunos, né? Então pode vir
a ter um período maior do período teórico. Então, varia de 3 a 4 meses. E a gente tem muitos temas, né, pertinentes da vida cristã, que é o que a gente tem na Jocum como lema, que é o conhecer a Deus. E aí, quando você conhece a Deus, você vai se conhecendo. E aí, quando você vai se conhecendo em Deus, você percebe o tanto de coisa que tem para Deus mudar. A pessoa que não conseguir, por exemplo, ir presencialmente, ela tem curso online que ela consegue fazer ou é só lá mesmo? A escola é só lá, porque é um tempo, é um período assim, é integral e você tá todo ali. É um tempo mesmo muito profundo em Deus e não teria como essa escola acontecer de maneira online, né? Mas a gente tem cursos online, inclusive isso foi intensificado por causa da pandemia. Foi quando a gente se despertou assim para o mundo online. Que legal. E de repente a gente começou a criar muitos cursos para pessoas que não são jocumeiras, que não têm TED, porque tem a maioria das escolas na Jocum, na verdade todas as escolas que são de 3 meses, né, que são as escolas que a gente tem, elas são para pessoas que fizeram ETED. Sim. Né? Então são as chamadas escolas de segundo nível. E dentro da Jocum você pode ter uma graduação, inclusive, né? Nós somos também uma universidade. Uau. A Jocum ela é a Universidade das Nações. Que legal. Então você pode se tornar um médico, um enfermeiro, várias coisas. Você pode ser tudo dentro de Jocum. Que legal. A gente só não tem o diploma reconhecido pelo MEC. Sim. Porque para a gente aderir às regras do país, a gente teria que ceder às regras da instituição, né? E nós não abrimos mão dos nossos valores, do que Deus nos entregou. Mas é fantástico que você aprende nas escolas de Jocum, porque você trabalha não só a teoria, mas a prática. Sim. E é uma escola modular, né? Vamos supor, se você quer seguir no ramo da pedagogia, você vai ter os módulos que você precisa exercer, mas você pode fazer essa escola aqui nesse primeiro semestre, você pode fazer a outra no outro ano, quando você quiser, e aí você sempre vai ter um período prático daquela escola. E dos requisitos é você cursar pelo menos 2 módulos em outro país, porque nós valorizamos a transculturalidade. Que legal. Então, assim, é muito bacana, mas para você que não tem, né, Deus não te chamou para isso, e você quer, né, se aperfeiçoar em alguma área, em alguma coisa, nós temos muitos cursos que são aí de 15 dias, que são às vezes de 1 mês, mas que são online, né, que acontece às vezes 1 ou 2 vezes na semana. Então, entra lá no site da Jocum Brasil, no site e no Instagram. Acho que o Instagram é melhor. Entra lá no Jocum Brasil e aí lá eles postam todos os cursos que a gente tem, que são de curto prazo, né, que a gente chama cursos de curto prazo, que aí qualquer pessoa pode fazer. A gente tem seminário de esporte, a gente teve lá na nossa base, a gente rodou um seminário de história redentiva para o povo muçulmano. Nossa, né? Se foi assim, 1 mês, foi online, a gente teve aula com o pessoal da M3, né, que é a Missão Mundo Muçulmano ali de Belo Horizonte, e aí sobre o Islã, o que é o Islã, quem é Jesus no Islã. Então a gente tem seminários sobre o luto, tem seminário de luto, né, nesse período de pandemia, foi muito necessário. Tem seminário sobre aconselhamento, sobre crianças em risco, e a gente vai falar sobre abuso, sobre, né, esses números tão alarmantes, né, de abuso sexual infantil, como proteger as nossas crianças. Tem seminário na área da saúde, na área da educação. Muita coisa, hein? Tem muita coisa. A gente está, graças a Deus, produzindo muito conteúdo que está sendo mais acessível para a igreja local, né? Para aqueles que não estão indo, naqueles que não podem ir, que não é a vocação deles ir, mas em casa estão aprendendo, estão absorvendo ali aquilo que Deus está falando, né? Está comunicando. E é uma maneira da gente também se ferramentar. Através de uma cosmovisão bíblica de pessoas que são daquela área e que vão nos instruir, né, como agir, como nos portar frente a determinadas situações. E assim, muito bacana. Tem muito seminário por aí para a galera poder fazer. Que bom, viu? E você que está nos acompanhando de casa, vai ver esse podcast, né? Enfim, nós temos também alguns missionários lá, né? São jovens também, que é o Farley, também o Jocumeiro, a Rinara. E agora tem a Elisama. Chegou a conhecer? Sim, conheci. Elisama, nossa, fiquei tá muito lá feliz por e ela. possivelmente ela... E ela tá fazendo na base que eu fiz a minha TED. É mesmo? E eu acho que ela vai para missões, né? Vai ficar
Ela mandou mensagem aqui. Vamos ver, né? Vamos orar. Isso aí, eles amam. Gente, então, nós estamos terminando. Que pena, hein? Que pena. Poxa. E a gente vai conversando assim, né? E de repente o tempo vai passando, daqui a pouco dá 1 hora e meia. Foi muito bom estar com você aqui, Diana. Mas a gente vai fazer aqui um bate-volta rapidinho. Algumas palavras. E aí eu vou falar essa palavra e você vai definir como que você define ela, né? Em uma única palavra, uma frase. Tá? Logo eu que falo igual o pobre na chuva. Tem que definir as coisas em uma palavra. Vamos lá. Bate e volta rapidinho aqui. Missões. Obediência. Jocumeiro. Loucura, pioneirismo. Comodismo. Desobediência. Provisão. Deus. William Carey. Caraca, William Carey, eu não sei muito sobre ele, mas no que eu penso quando eu ouço no nome dele é devoção. Devoção. Muito bom. Senhoras e senhores, família JSM, falamos aqui hoje com a Diana, uma de nossos missionários aqui, Jocumeira, e que a gente tem um enorme prazer. Diana, deixa aí o seu adeus. Até gente, logo, né? Muito obrigada, né, por estar ouvindo a gente aqui nesses longos minutos, né? Uma coisa que eu gosto muito do podcast é porque é essa questão de mesa mesmo, né? Você está sentado na mesa, você está conversando, você está dialogando. Não é aquela coisa assim, é informal, é descontraído, a gente esquece palavras, a gente esquece as coisas. Mas é isso, é uma conversa, né? E é muito legal ter você aqui nessa conversa com a gente. É muito legal ter você ouvindo aqui. É um prazer para mim poder estar falando um pouquinho do que Deus está fazendo nos povos, né? O que Deus está chamando a gente para fazer com Ele, né? Ele nos chama a participar daquilo que Ele está fazendo. E eu acho assim isso fenomenal, porque se Ele quisesse, Ele podia fazer sozinho, né? Sim. Ele podia fazer assim, de repente, tudo aconteceria, mas Ele nos convida a fazer parte disso, né? Então, se você está aí, se você está ouvindo isso, eu espero que você seja muito abençoado, que Deus possa falar ao seu coração e que você se posicione mesmo como igreja para aquele que anseia a volta do noivo, né? Aquele que ama a vinda do noivo, do amado, e vamos apressar a volta do nosso amado, né? O próprio Jesus disse que depois de todos os sinais, o que faltaria era que todos tivessem ouvido, né? Sim. Que todos ouçam, até que todos ouçam, nós não podemos nos calar. Então vamos apressar a volta do nosso amado, né? Vamos. Ele nos chama para apressar a volta dele, então que sejamos aqueles que apressam a volta do noivo. Muito bom, muito bom. Obrigado. Tiagão tá aqui por trás das câmeras aí. E também você que vai assistir esse podcast, muito obrigado. Tira aí um tempinho para você poder ser edificado, ouvindo no carro, na academia, em qualquer lugar. Você vai poder ouvir esse podcast. Galera, Deus abençoe vocês e até a próxima podcast JSM. Valeu. Até, galera.